Fácil de lidar com isso, porque quando eu falo história que as pessoas trocam e-mails no seu celular e mandem no WhatsApp. Oi gente, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal da Penei de Papel. Esse vai ser mais um vlog aleatório, sem muito objetivo, só mesmo pra registrar as minhas próximas leituras aí que vou levar vocês comigo. A gente tá finalizando o mês de maio, né, começando agora o mês de junho a partir de amanhã. Tem um feriado no próximo fim de semana, por mais que eu já tenha mostrado alguns registros anteriores pra vocês e os gatos estão correndo aqui que nem doidos, ainda assim eu resolvi começar ele agora, porque aí a gente fica aí realmente com os registros da próxima semana até o fim do feriado, né, que eu vou tentar ler bastante. Mais do que falar sobre as minhas leituras atuais, ou o que eu pretendo ler essa semana, eu também queria aproveitar esse início aqui para mostrar para vocês a minha TBR, assim, aquelas intenções de leitura para junho. Eu acho que tudo casou bem aqui para iniciar o vlog nesse momento. Comentando um pouco sobre as coisas que aconteceram nos últimos dias, vocês viram aí que ontem eu fui no último encontro, né, o encontro que finaliza o projeto do Sesc com o Piquenique Literário, né, o Leituras Circulantes, e teve a presença da Socorro Racioli, e ela falou um pouco sobre o livro dela, né, sobre os livros dela, sobre o trabalho dela como um todo, e eu pude conhecê-la também, consegui autógrafo no meu livro, vou até deixar a fotinho aqui que eu tirei com ela, porque tava muito corrido ali, não dava pra filmar aquela parte, mas eu consegui filmar um pouquinho, né, do encontro. Depois eu saí com os meus amigos, né, a gente saiu pra comer, e hoje teve piquenique. Eu esqueci até inclusive de filmar que hoje teve piquenique, mas enfim, a gente discutiu o quadrinho Morte, né, que eu já tinha comentado com vocês aqui sobre a leitura, né, em vlogs anteriores, e foi uma discussão muito legal, inclusive uma discussão muito rica, e eu acho que principalmente pelo tema do quadrinho, né? Por ele falar desse tema delicado, né, que é a morte, então rendeu bastante a discussão. Muita gente, assim, né, trouxe seus pontos de vista, mas eu fiquei feliz que todo mundo gostou, né, da experiência com esse quadrinho. Realmente é um quadrinho muito bom que eu recomendo muito pra vocês. A gente precisa valorizar também, né, gente, o trabalho dos quadrinistas brasileiros, porque tem muita coisa boa por aí, e esse, com certeza, é um desses quadrinhos. Eu, inclusive, nem tô aqui com ele, emprestei pra minha amiga, e é o tipo de quadrinho que eu sempre vou recomendar, assim, em listas de quadrinhos, quadrinho todo mundo tem que ler. Eu acho que esse é, sim, uma ótima opção. Outra coisa também, ontem foi um dia bem cheio, né, de manhã eu fui cortar meu cabelo, né, que vocês viram aí também que eu mostrei o registro, né, então agora tá bem, né, eu fiz um corte bem diferente, assim, do que eu vinha fazendo já há um tempo. Ai, tava meio cansada, gente, de me olhar sempre com a mesma cara, sabe? Aí resolvi tirar bastante, assim, do comprimento, fazer um outro corte, né, porque eu gosto, né, vira e mexe, assim, me dá esses surtos, eu fico com vontade de fazer alguma coisa diferente, não que seja um corte muito diferente do que eu já fiz na minha vida, porque eu praticamente já tive todo o cabelo curto que vocês imaginarem, não é uma novidade pra mim ter um cabelo como esse, assim, esse corte não é novo pra mim, mas fazia muito tempo desde que eu tinha cortado meu cabelo, assim, mais nessa pegada meio Chanelzinho, assim, e tal. Ainda estou me acostumando, tá? Confesso pra vocês que ainda olho no espelho e acho meio estranho, mas logo logo eu me acostumo, né? Acabei de cortar o cabelo, então a gente leva alguns dias pra se acostumar. Também assim que eu lavar o cabelo e estilizar do meu jeito, enfim, eu vou provavelmente ficar mais acostumada. Então hoje foi um dia mais tranquilo, né? Teve piquenique de manhã, depois eu vim pra casa, fiz aqui algumas coisas em casa, agora tive que ir no mercado, resolver coisas, e aproveitei antes de eu tomar banho pra me arrumar pra dormir, pra gente então conversar um pouquinho, já dar início aqui a esse papo das leituras propriamente ditas. Então, antes de eu falar sobre as minhas intenções de leitura para junho, eu quero falar sobre o que eu estou lendo no momento, aquilo que eu posso falar, né? Porque ainda tem uma leitura meio secreta que vai ser para um vlog temático. Então, tirando esse livro, eu sigo numa leitura que está levando muito mais tempo do que eu imaginava que ela ia levar, que é Garotas Selvagens. Ai, eu esqueci o nome da autora, Madeline alguma coisa, mas eu tô lendo esse livro no esquilo e, gente, não sei o que tá acontecendo, que eu tô levando tanto tempo assim para ler. Não é um livro exatamente lento, mas também não é uma história assim muito dinâmica, então isso acaba impactando um pouco. Mas eu queria ter terminado o mês de maio com essa leitura concluída, né? Mas não foi o que aconteceu. É um dos livros que eu pretendo terminar no feriado. Eu já tô, acho que em 65%, mais ou menos, 67, alguma coisa assim. Então já tô me encaminhando pra reta final. Eu preciso muito terminar esse livro logo. Vamos ver se até o feriado eu consigo finalizar, né? Até o fim da semana, né? Barra primeiros dias do feriado. E eu comecei um audiobook. Eu não tô lembrada se no meu último vlog eu falei sobre um audiobook que eu comecei a ouvir, que é o novo audiobook do autor de
Nós Já Moramos Aqui, que é o Marcus Kleber. Eu acho que eu comentei. E o nome do livro é The Caretaker. Eu achei... Esse foi o contrário. Eu achei que eu fosse demorar um pouco mais pra ouvir, mas eu ouvi ele super rápido. Acho que foi coisa de 3 dias. Eu ouvi ele bem rapidinho e já comecei outro. Então, vou falar aqui minha opinião sobre ele e aí a gente já continua com as outras leituras que eu tô fazendo no momento. Na verdade, só mais um livro. Então, o The Caretaker, gente, quando eu terminei a leitura, eu fiquei com a sensação de que eu tinha gostado tanto quanto o primeiro livro dele, né? Quanto Nós Já Moramos Aqui. Mas aí, conforme eu fui pensando assim um pouco mais, eu vi que não foi bem isso, assim, que eu gostei mais do outro livro porque eu achei ele muito mais complexo do que esse. O The Caretaker é um livro muito menos cheio de coisas, assim, ele tem as suas questões ali, tipo, coisas pra você pensar, pra você tentar desvendar, tentar descobrir o que tá acontecendo, mas, gente, não chega nem aos pés da complexidade do que ele criou em Nós Já Moramos Aqui. Então, por isso eu acabei dando uma nota mais baixa, eu não me lembro agora se ficou em 3 ou 3,25, e o Nós Já Moramos Aqui eu dei 3,5. E pra mim ele foi um livro que ficou mais, assim, pra 4 estrelas, sabe? Eu, de fato, gostei bastante daquele livro, mas esse, eu acho que ele me ganhou muito pela atmosfera, pela vibe muito macabra, assim, que ele tem, né? Conforme as coisas começam a acontecer ali, você fica, né, com aquela sensação, assim, né, de meu Deus, tem algo vindo aí. Mas eu achei que a resolução, ela, por um lado, ela me surpreendeu, porque eu tava esperando que ele fosse tomar um rumo e ele tomou outro um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu senti que a história, ela ficou simples demais, assim. Eu acredito que pro que o autor tinha mostrado que ele ia fazer, ele acabou indo por um caminho muito simples, né? Parecia que ele ia criar uma coisa muito grandiosa, assim, mas no fim das contas ele escolheu um caminho muito simples pra seguir, como eu falei, com poucas questões ali pra gente resolver. Então, por isso eu dei uma nota um pouco mais baixa, mas assim, de modo algum é um livro ruim. Eu vi muita gente não gostando desse livro, então quando ele vier pro Brasil, é bom talvez você ficar, né? Se você teve um pouco de dificuldade com outro livro dele, eu recomendaria você esperar um pouco, ver as resenhas, pra daí sim você dar uma chance, porque eu, como gostei do primeiro, então eu já fui mais, eu acho que eu já tinha as expectativas um pouco mais alinhadas ao que o autor queria me entregar. Então isso acabou eu não fui aquela coisa de, ai, provavelmente eu não vou gostar, sabe? Mas assim, também é uma história, tem a ver com uma casa, né? Tem a ver com uma casa meio que mal assombrada, assim, né? Porque a gente tem isso no primeiro livro. Esse também é um livro em que a casa é um personagem, assim, central, assim como no primeiro livro dele, mas aqui tem muitas coisas externas envolvidas. Então a casa, ela passa meio que a fazer parte daquilo, mas não necessariamente a ser o centro de tudo, como é o que acontece no outro livro do autor. Então tem bastante semelhanças, mas também tem algumas coisas ali que ele fez diferente. Eu vi muita gente comentando, assim, eu li algumas resenhas, muitas pessoas falando sobre as metáforas que esse livro traz para saúde mental, depressão, e de fato ele tem bastante coisa, então isso traz deixa a história um pouco mais robusta, ela sai um pouco dessa superfície de história de terror, ela vai um pouco mais para essa coisa do suspense, do terror psicológico, e isso é bem interessante, mas também tem alguns outros elementos parecidos com o do outro livro dele, né? Já dá pra ver que ele gosta de inserir certas coisas nos livros, então essas coisas aparecem aqui também, é uma mistura ali de terror, de suspense, até um pouco de ficção científica, algumas coisas assim, mas ainda assim foi um livro que ficou faltando alguma coisa pra mim, por isso que eu não consegui dar uma nota tão alta, mas eu gostei da experiência, né? Ainda mais por ter sido um livro muito rápido de ler, no audiobook foi bem tranquilo, então eu gostei, e fica a recomendação caso o livro venha pra cá também. Creio que a Intrínseca deve trazer sim, porque, né, fez um grande sucesso o outro livro dele, então deve vir sim, e aí fica então essa recomendação, né, caso você tenha gostado do outro livro do autor. E aí assim que eu terminei esse audiobook, eu já comecei um outro que não tem absolutamente nada a ver com o gênero, nem temática desse outro livro, mas eu comecei a ouvir American Fantasy, da Emma Straub. Esse é um livro também que é lançamento, e o que me chamou a atenção nesse livro é porque é uma história que se passa em um cruzeiro, e nesse cruzeiro é tipo esses cruzeiros de cantores, né, tem o cruzeiro do Roberto Carlos e tal, mas esse é um cruzeiro de uma boy band. Inclusive, minha boy band favorita, Backstreet Boys, também faz cruzeiro. Então eu tô conseguindo enxergar muitas semelhanças, né, com, enfim, a boy band em si, porque é uma boy band ali, no caso do livro, dos anos 80. Se eu for fazer um paralelo, seria o que New Kids on the Block é, na verdade, né, porque New Kids on the Block é dos anos 80, Backstreet Boys dos anos 90. Então seria uma coisa mais New Kids on the Block, eles já são um pouco mais velhos, não que os Backstreet Boys sejam muito jovens também, mas enfim, é uma banda que tem um fandom também um pouco mais velho, porque, né, 10 anos de diferença aí faz uma diferença, é uma geração inteira, né? Então esse livro, ele se passa nesse cruzeiro, e assim, sinceramente, gente, eu não sei muito bem a história dele, tipo, o que exatamente vai ser retratado, mas eu fiquei interessada só pelo fato de falar um pouco dessa questão da fan culture, né? Essa coisa da cultura de você ser fã, a cultura dos fandoms e essa coisa da comunidade que a gente cria por ser fã de alguma coisa. Vocês sabem que eu sou muito fã de várias coisas, então livros que retratam isso eu acho sempre muito interessantes de ler. A gente tem aqui, né, um vlog recente aqui no canal que eu
falei bastante sobre esse meu lado, né, de ser fã. Tem outros momentos também que eu já comentei aqui nos vídeos do canal sobre ser fã e a relação que eu tenho com as coisas que eu sou fã. É um tema que me interessa muito. Por enquanto, tô achando uma leitura leve, divertida, então não acho também que vai ser um livro que eu vou demorar muito, assim. Vamos ver também se até o feriado eu consigo finalizar esse audiobook. Então, basicamente, os 3 livros que eu estou lendo no momento são livros que eu quero terminar até o feriado, que a gente também pode considerar aí até domingo, enfim, que é o final da semana do feriado. E agora eu já vou, então, falar sobre as minhas intenções de leitura com vocês, as coisas que eu estou já certa de que eu vou ler e as coisas que eu estou pensando, considerando, vamos ver se vai dar. Então, assim, só pra esclarecer, eu quero ler esses 3 livros, né, que eu estou lendo no momento, quero finalizar essas 3 leituras, obviamente. E aí as leituras que eu quero iniciar e finalizar em junho não são poucas, tá? Eu acho que vai ser, assim, uma TBR um pouquinho ousada, mas não custa tentar, né, gente? TBR é sempre assim mesmo. Você fala uma pilha de livros e nem sempre você vai conseguir ler nem metade daquilo que você falou. Mas eu espero que eu consiga ler a maioria desses aqui. E o primeiro deles eu vou ler em e-book, que é Os Nomes. Se eu não me engano, a autora é a Florence Knapp, uma coisa assim o nome dela. Esse é um livro que tá bem hypado no momento, né? Eu sei que ele ficou muito famoso lá fora. Ele ganhou, eu acho, algum prêmio. E aí ele veio aqui pro Brasil também com um grande burburinho. Eu até o momento não vi nenhuma pessoa falar mal desse livro. Então eu tô bem, assim, curiosa pra ver como vai ser a minha experiência. Parece ser o tipo de livro que eu vou gostar também, porque ele tem uma pegada um pouco mais de drama, assim, né? Que fala sobre essa mãe que, se eu não me engano, ela tem 3 opções de nome pro filho. E aí a gente vai conhecer essas 3 jornadas, esses 3 universos paralelos, digamos assim, como essa criança sendo chamada por um desses nomes, assim. Então achei bem legal a proposta. Um outro e-book, gente, que esse eu preciso voltar, porque eu parei a leitura, eu preciso retornar. Eu acho que já deve ser, sei lá, a 3ª vez que eu falo desse livro em algum vlog aqui no canal. Mártir. Esse livro, eu acabei parando a leitura dele, né? Eu dei uma interrompida, uma abandonada de leve, porque eu precisei devolver no Biblion. E agora eu tô esperando ele ficar disponível de novo, tô na fila de espera de novo. E dessa vez, eu vou até o final, tá? Quando eu pegar esse livro de novo, né, no Biblion, eu vou até o final com a leitura. Eu não vou abandonar, né? Não vou esquecer da existência dela. Tudo indica que ele vai ficar disponível, acho que na próxima semana, daqui a uma semana, 10 dias, uma coisa assim. E aí eu tô com uma singela pilha aqui de 4 livros que eu tô pra ler, né, e no formato físico. A primeira delas é Duas Coroas Retorcidas, que eu já falei também em vlogs anteriores aqui no canal. Eu até pensei que eu fosse começar no mês passado, mas não deu certo, então agora vem aí. Eu estou realmente empenhada em finalizar essa duologia. Outro livro que tá na TBR é O Fim Chega Pra Todos. Esse aqui foi um livro que eu recebi recentemente, né? Eu comprei esse livro muito recentemente aqui. Então, a Evelyn Clark, pra quem não sabe, é um pseudônimo da Vi Schwab com a Cat Clark. Então, como tem a Schwabinha no meio, eu tinha que ler. Eu não quero deixar esse livro ficar muito tempo parado aqui, então ele também é uma leitura do Clube do Livro da Lala, então faz todo sentido eu ler. Tenho quase certeza que já passou a discussão desse livro. Contando com esse livro aqui, gente, eu tô 3 lives atrasada já, mas eu tô lendo os livros, teve só um que eu não li até o momento. Eu não quero que esse livro entre naquela pilha enorme de livros que a gente compra e nunca lê, então por isso que já coloquei na TBR de junho também. Agora, gente, um livro que me deu vontade de ler do absoluto nada. Eu tinha já visto que a adaptação tava pra sair na Netflix, a adaptação saiu, eu acho que é uma minissérie, e eu fiquei com aquela ideia na cabeça, mas eu esqueci, e agora eu falei, não, gente, que tal se eu ler, né, já pra poder ficar meio que pronta pra assistir essa minissérie quando eu quiser, né, não precisar ficar dependendo mais da leitura. E, gente, nada mais é do que Dona Gata Triste, tá? Eu quero muito assistir a adaptação, que eu acho que ficou como Os Relógios, uma coisa assim, mas o nome do livro é O Mistério dos 7 Relógios. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Agatha Christie. E eu tenho aqui em casa 2 boxes dela, daqueles da HarperCollins, e tem alguns desses livros, né, dos boxes, que eu não li ainda. Então eu quero muito poder zerar esses boxes, né, então aos pouquinhos eu quero ler, priorizar as leituras que estão nesses 2 boxes. Faltam, acho que 2 ou 3 livros ainda pra eu finalizar os 2 boxes, e esse aqui é um deles. Então, né, tem toda essa questão aí de ter lançado essa adaptação, eu já tá de olho nesse livro há um tempo, então vem aí, vamos ver se esse mês eu consigo. A Agatha Christie é sempre uma leitura que flui muito bem pra mim, eu não costumo demorar pra ler os livros dela, até porque sempre são livros bem curtinhos. E por último, gente, um livro que tá até no plástico, eu vou tirar aqui, é Catábases, gente, olha só. Esse aqui eu comprei no ano passado, e eu nem lembro se eu cheguei a mostrar quando eu comprei esse livro, mas enfim, ele tá aqui comigo desde o ano passado. E aí, numas conversas com amigos e tudo mais, o meu amigo G, que também tem canal, inclusive, a gente tava conversando sobre leituras coletivas, combinando algumas coisas, aí surgiu esse livro aqui, surgiu esse assunto, a gente começou a falar da Kwang e tal, os livros que a gente tinha lido ou não dela, e ele falou, e se a gente lê, então, Catábases, né, porque ele já tava pra ler com uma amiga dele,
E aí juntou, né, eu, a minha amiga, ele, a amiga dele, nós 4, vamos fazer essa leitura. Vem aí, então vai ser meio que uma obrigação em mim também ler agora no mês de junho. Essa é a minha situação atual. Dos livros físicos, eu tenho aqui basicamente 2 fantasias e 2 livros de mistério. E nos livros, né, nos e-books, eu tenho 2 livros que são mais pro lado do drama. E aí, além disso, né, eu tenho as leituras atuais do momento, que também tem ali fantasia, tem, enfim, suspense, tem de tudo. Então acho que eu montei uma TBR bem eclética. acho que representa muito o meu gosto literário. E eu tô animada, gente. Vamos ver então, né? Vocês vão me acompanhar pelo menos nessa primeira semana, o que eu vou conseguir ler, se eu vou conseguir começar algum desses aqui, acho meio difícil. Mas quem sabe, né, eu acabe começando. O que importa mesmo, o meu objetivo mesmo, é terminar as leituras em andamento. Tá iniciado esse vlog, então, em breve eu volto com algum comentário e espero que também possa trazer alguma opinião já sobre algum livro que eu concluí. A gente não vai ler Panchico. A gente vai ler Antes do Sim, da Nicole Oliveira. Cheguei pra finalizar o vlog e eu fico meio chateada porque, na verdade, eu queria ter feito um update intermediário, mas eu não me organizei direito pra isso, porque eu terminei 2 leituras muito próximas uma da outra e eu ia fazer um update só dessas 2 leituras, mas eu acabei terminando outra, aí veio o encontro do Clube do Livro, que é um outro clube do livro que eu comecei a participar, né, também presencial, e aí, já que já aconteceu tudo uma coisa em cima da outra, vou juntar todos os assuntos, falar tudo de uma vez e aí já encerro o vlog. Bom, então assim, em junho, né, a gente acabou de começar aí o mês, hoje é dia 7, e eu já concluí 4 livros, mas eu só vou falar de 3, porque um deles é pro meu outro vlog temático. Vou falar na ordem, né, como sempre, acho que é mais fácil. A primeira delas, eu finalizei o audiobook de American Fantasy, da Emma Straub. Eu lembro que eu cheguei a falar pra vocês, né, que eu tinha começado esse livro. Terminei bem rápido até, foi um audiobook que eu ouvi em coisa de 2 ou 3, acho que uns 3 dias mais ou menos. Eu já tinha visto algumas opiniões, algumas resenhas sobre ele, e as pessoas falando que era um livro meio sem plot e tal, que nada acontecia, e, gente, eu vou ter que concordar com as pessoas, porque realmente é um livro que nada acontece. A gente tem 2 protagonistas, né, que vão ser ali, né, os pontos de vista que a gente mais vai acompanhar, são dessas 2 protagonistas, mas a gente tem vários outros pontos de vista, porque o livro ele é em terceira pessoa e ele vai acompanhando vários personagens. Mas a gente tem a Sarah, e eu não vou lembrar o nome da outra, acho que é Annie, eu não lembro agora o nome das 2, mas uma delas trabalha no navio, a outra é uma pessoa que está indo, né, pra esse navio, pra, enfim, participar ali daquele cruzeiro, né, com a boy band, e a gente também tem alguns pontos de vista dos membros da boy band. Então tem todo esse panorama meio que geral, assim, né, de uma pessoa que ali a trabalha, uma pessoa que tá vivendo aquilo ali como fã, só que ela é uma fã que faz muito tempo que não ouve essa boy band, que não acompanha essa boy band, então ela não é aquela pessoa que tá vivendo aquilo como uma grande fã. E a gente tem também os membros da boy band, né, então outras pessoas que também estão vivenciando aquilo, mas como as pessoas que são adoradas, que são o motivo daquilo ali tá acontecendo. E assim, gente, ainda que eu não tenha dado uma nota alta pra esse livro, eu fechei com 3 estrelas, né, então tô concordando até mesmo com a questão da nota, que a maioria das notas que eu vi também foram em torno de 3, 3,5. Ainda que eu não tenha dado uma nota muito alta, foi um livro que me trouxe muitas reflexões, porque como eu já tinha comentado, gente, eu sou fã, né, eu sou uma pessoa que faz parte dos fandoms, né, eu tenho alguns fandoms dos quais eu me considero parte, e eu tenho muitos artistas, né, dos quais eu sou fã, muitas bandas que eu acompanho, muitas cantoras, cantores, enfim, séries de TV, enfim, várias coisas, e eu tô muito inserida nesse meio. Então foi um livro que, mesmo sem muitos acontecimentos, ele me fez refletir, eu acho que principalmente do ponto de vista da personagem que tá ali como fã, né, porque ela tá quase que como uma pessoa que tá observando, porque ela não faz mais tanto parte daquilo ali. Quem era muito fã da boy band era a irmã dela, mas a irmã dela sofre um acidente lá e acaba não podendo ir, então ela vai no lugar da irmã pra não perder, né, o ingresso, enfim, e então ela tá ali meio que como uma espectadora, né, uma pessoa que conhece
conhece, que sabe tudo ali do que se trata, mas ela não tá mais tão inserida naquilo, então ela fica meio que de fora, assim, assistindo, né, o que tá acontecendo. E ela me fez, principalmente do ponto de vista dela, me fez refletir muito sobre essa nossa cultura, né, de ser fã, de fazer parte dos fandoms, e como muitas vezes esses ambientes, muitas vezes, podem ser tóxicos, eles podem ter muita coisa de disputa. Eu acho que tem uma coisa, assim, que eu penso muito, que acontece dentro dos fandoms, que é as pessoas que querem classificar quem é mais fã, né, se você tem aquela galera que não acha que você pode ser fã se você não conhece absolutamente todos os fatos sobre a vida de todos os membros de uma banda, ou se você não conhece até o nome do cachorro da avó materna daquela cantora, você não é fã de verdade. Se você já não ouviu todos os álbuns e conhece todas as letras de todas as músicas, você não é fã de verdade. Você não tem permissão de ir num show de uma banda ou de um artista, enfim, de uma cantora, se você não conhecer todas as músicas da setlist, você souber cantar todas as músicas. Então tem essa galera que tem essa mania de ficar classificando quem é fã ou não, e eu já acho que pra você ser fã, você simplesmente tem que gostar daquele artista, gostar daquela banda. Então tem essa comparação, tem essa competição de quem é mais fã. Nos ambientes em que a gente tem shows, eventos, em que artistas estão presentes, acontece muito também dessa coisa de quem se aproxima mais, quem consegue mais interação, quem tá mais, né, ali vivendo aquilo de perto, quem que o artista reconhece, fala, troca, não sei o que, você é mais valorizado, você é mais importante do que aquela pessoa que tá ali, tipo, curtindo e não liga muito pra interação, não tá necessariamente querendo, né, ter um contato, tirar uma foto, não sei o que. Não, essa pessoa não, ela é um nível abaixo, eu sou um nível mais alto porque o fulano me conhece, o fulano sabe quem eu sou. E assim, pra quem assistiu o vlog em que eu falei sobre a minha experiência, né, com a banda, né, que eu tive, com uma das minhas bandas favoritas, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, mas ali eu falei muito sobre isso, justamente sobre as interações que eu tive, mas também eu falei muito sobre essa questão de que não é só sobre ter essas interações pessoalmente, sabe? Estar num ambiente com fãs é uma coisa muito boa e nem sempre você vai conseguir ter uma interação direta com aquela pessoa de quem você é fã, e isso não te faz menos fã, sabe? Isso não torna a experiência menos importante. Eu tô, assim, tentando, inclusive, mudar um pouco essa minha visão, porque antes eu tinha essa coisa, essa sede, esse desespero de querer estar perto, de querer ver, de querer interagir. Eu ainda gosto muito disso, gente, não vou dizer pra vocês que eu não gosto, mas eu venho tentando, fazendo esse trabalho de separar melhor as coisas e entender que, assim, não ter uma interação, não ter um momento, não ter uma coisa, não me faz menos fã, entendeu? Não me faz uma pessoa inferior dentro do fandom. Essas coisas é só pra quem vive essa cultura que vai entender, né? Se você não é fã, assim, muito intenso de nada, é um pouco mais difícil de você colocar na sua cabeça esses conceitos. Mas pra quem é muito fã de algo, faz parte de fandoms, esse livro ele faz a gente refletir bastante sobre isso, essas questões mais tóxicas que existem, essas relações tóxicas, essas interações, né, essa coisa de você ficar ali competindo com os outros fãs, mas também fala muito sobre as coisas positivas, né, porque nem tudo é negativo. Dentro dessa cultura do fã, dos fandoms, tem muita coisa boa, gente. Essa comunidade, existem fandoms e fandoms, é lógico que tem uns que são super tóxicos, mas, no geral, fandoms, eles são comunidades em que as pessoas se abraçam muito, elas se acolhem muito, porque tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo, tem algo ali que conecta todo mundo. Então, isso já é um ponto muito positivo, porque você olha pro lado, todo mundo entende aquele sentimento, todo mundo entende o que aquela música significa, e eu falo no sentido de, tipo, sentir aquela coisa que você sente, sabe? Por que essa música é tão especial? A outra pessoa que tá do seu lado, ela também tem aquela música, ou se ela não tem aquela, ela tem uma outra que também é muito especial pra ela. Então, tem esse sentimento coletivo que conecta todo mundo. E é complicado a gente falar, né, aquela adoração que a gente tem, mas de certa forma é uma adoração, né? Vamos considerar, tipo, aquela admiração que a gente tem por aquele artista. Tá todo mundo ali porque admira esse mesmo artista, todo mundo te entende. Todo mundo entende porque que aquilo é tão importante pra você. Outras pessoas de fora podem não entender, mas quem tá ali, naquele lugar que tá ocorrendo aquele evento, seja um show, seja um meet and greet, o que quer que seja, aquelas pessoas, elas te entendem. E todo mundo tá ali conectado e está ali pelo mesmo motivo. Então esse livro me trouxe essas reflexões e também me trouxe um pouco da reflexão da parte de quem é o artista, né? De como alguns artistas lidam. Tem aquele artista que é extremamente grato, né, por tudo que ele viveu, pelo auge do sucesso, que às vezes hoje não faz tanto sucesso, mas ele é extremamente grato. E isso, gente, falando de boy band, deu pra enxergar bem, assim, os estereótipos dentro das boy bands, porque não dá pra negar que existem, e eu consegui enxergar, assim, de algumas boy bands que eu conheço, né, que eu acompanho, esses estereótipos que ela colocou em cada um dos membros. Então tem aquele cara que é super grato por tudo que ele viveu no auge da carreira, e ele
quer, sabe, de certa forma, retribuir isso pros fãs, e ele, sabe, faz o possível para que todo mundo se sinta importante, porque ele realmente é grato por essas pessoas terem dado tudo que ele tem. Toda a fama, todo o dinheiro, toda a, né, enfim, tudo aquilo que ele é por causa daquelas pessoas que estão ali. E ele realmente, né, genuinamente sente isso. Tem aqueles que estão de saco cheio, que, sabe, não aguentam mais essa vida, que não vem a hora de se livrar disso, que, ai, meu Deus, acho os fãs, assim, sabe, uma chatice, ai, eu não aguento mais esse povo aqui me bajulando. Tem a pessoa que respeita, né, os fãs e tudo mais, mas que realmente não queria mais estar fazendo aquilo. Então, assim, tem vários, né, cada um deles ali vai se comportar de uma forma, e é interessante também ver como que é, né, essa fama, como que é você ter essa fama, você já ter tido um auge, e hoje você tem que lidar com a legião de fãs que você conquistou, mas não necessariamente com o sucesso, porque você já não tem mais aquele sucesso. Trouxe também um pouco de reflexão, né, do ponto de vista de quem é o artista. Dá pra ver que a Emma Straub fez uma pesquisa, sabe, pra entender um pouco a cabeça das pessoas, né, dos artistas. Talvez ela tenha assistido documentários, entrevistas, pra entender um pouco mais da cabeça, né, dessas pessoas, principalmente desse nicho, né, de boy band, de artistas dos anos 80, 90, que fizeram muito sucesso, que hoje em dia ainda tem muitos fãs, mas não tem mais aquele sucesso, aquele prestígio que tinham nos tempos áureos. Então dá pra ver que ela deve ter feito, sim, aí uma pesquisa, ou ela é uma pessoa que se interessa muito pelo assunto. Não sei, porque eu não fui atrás disso, mas alguma dessas duas coisas aí, eu acho que é verdade. Mas, volto a dizer, gente, é um livro sem plot, tá? É um livro que nada acontece. A gente tá ali, num cruzeiro, com uma boy band, um monte de mulher, 30 a mais, 40 a mais, na verdade, porque a banda é dos anos 80, então assim, 35 mais, 40 a mais, várias mulheres cinquentonas, sabe, se divertindo e surtando e gritando, aquela coisa toda, e quase nada acontece. Então, assim, tem nenhuma outra coisinha aqui, assim, tem esses momentos, né, mais contemplativos, que a gente reflete um pouco sobre a vida, mas é isso, acaba aí. Eu acho que era um livro que tinha muito mais potencial no sentido de desenvolvimento de enredo. Infelizmente não tem, então por isso que eu fiquei com essa nota aí de 3 estrelas, porque, né, é isso, tanto faz como tanto fez. Aí, gente, eu finalmente terminei o e-book de Garotas Selvagens, que eu já estava lendo desde o final de abril, pelo amor de Deus, finalmente consegui finalizar. E não foi uma leitura que eu demorei, porque, nossa, muito chato, muito arrastado, mas é porque realmente eu não estava conseguindo encaixar com as minhas outras leituras, e acabou também que nos momentos que eu pegava para ler, muitas vezes eu não conseguia ficar muito tempo lendo, enfim. É um livro relativamente grande, ele tem mais de 400 páginas, mas não é necessariamente tão arrastado assim. Eu achei que ele tem um desenvolvimento de lento para médio, tá? Mas não é uma leitura rápida, isso é um fato. É um livro de YA, já tinha comentado em algum momento. Eu diria que ele navega entre gêneros, tá? Uma coisa meio realismo mágico, meio contemporâneo. E nessa coisa, né, do YA contemporâneo, ele acaba navegando em assuntos que a maioria dos YA contemporâneos navegam, tá? Então, vai falar sobre bullying, vai falar sobre trauma, vai falar sobre saúde mental, né, e como lidar com determinadas situações que acontecem na sua vida, né, quando você é tão jovem. Então, como você lida com aquilo. Tem alguns assuntos, assim, que eu já vi inúmeras vezes serem trabalhados em outros livros, mas o que eu acho que esse aqui tem de, né, como um diferencial é todo o pano de fundo ali da história, né, que essas garotas são encontradas no meio do mato por uma outra menina e tem toda uma história ali de uma profecia que elas falam que vai se concretizar graças a elas terem sido encontradas por essa menina que é a nossa protagonista, né. Esse pano de fundo é muito interessante e, né, falar sobre como a mídia trata esses escândalos, né, fala um pouco sobre true crime, a gente tem ali uma breve menção sobre um caso, coincidentemente eu assisti, né, recentemente o documentário que tem na Netflix sobre esse caso, né, da Elizabeth Smart, e tem uma breve menção ali, eu acho que a autora ela pode ter se inspirado levemente em alguns dos acontecimentos, mas assim, bem de leve mesmo, porque a história, o desenvolvimento é bem diferente, mas eu acho que reflete um pouco sobre como a mídia trata esses tipos de caso, né, de true crime, de sequestro, as expectativas das pessoas sobre como essas pessoas traumatizadas estão lidando, né, o que a sociedade espera dessas meninas, como falta empatia, falta entender que é muito difícil lidar com trauma nessa magnitude, né. Eu gostei porque o livro ele não dá tantas respostas, ele não te entrega todas as respostas. Muitas coisas ficam, eu não diria que em aberto, mas elas ficam no ar, assim, elas ficam meio que pra você definir o que você acha que de fato aconteceu. Ele não tem um final aberto, é um final bem fechado, na verdade, principalmente pra história da protagonista que a gente tá acompanhando, mas para as histórias das meninas, a gente tem algumas coisas que ficam ali meio que pra você decidir o que você acha que aconteceu. Ele brinca muito, né, por ser um livro de realismo mágico, ele brinca muito com aquilo que é real ou não, com aquilo que é fantasia ou não, é mágica ou não. Por falar também muito sobre saúde mental, você pode concluir o que você achar melhor. Você acha que aqueles acontecimentos vêm de uma cabeça perturbada, de uma cabeça com questões de saúde mental,
ou aquilo tá de fato acontecendo? São muitas reflexões que a gente acaba fazendo ao longo da história, e isso me fez gostar bastante do livro. Só que ele é um pouco mais longo do que eu acho que ele deveria ser, assim, e ele tem um desenvolvimento que eu acho que ele vai pra muitos lugares. Também algumas coisas, às vezes eu acho que a autora demorou demais pra trazer resposta, principalmente sobre a vida da protagonista. Acho que ela demora muito pra trazer realmente um desfecho, um desenvolvimento pra certos acontecimentos da vida dela, e são coisas que, assim, eu já tinha entendido o que tinha acontecido, até porque eu já tô muito acostumada a ler esse tipo de livro, né, já li muitos na minha vida, e ali eu já tinha entendido. Eu não sei se ela quis colocar certas coisas como, eu não diria como plot twist, porque esse livro ele não tem bem plot twists, mas ele tem alguns momentos que soam como uma revelação, e eu fiquei pensando, assim, se realmente precisava, sabe, fazer um suspense pra certas situações que eu já tinha entendido, né, o que tinha acontecido. Acho que ela fez suspense demais em alguns momentos, então eu não fiquei com aquela sensação de que esse é um livro 4 estrelas, então acabei baixando um pouquinho, ficou 3,75, mas é um livro que eu recomendo, é um livro que, como eu disse, traz reflexões. Se você gosta desses assuntos, uma coisa meio, é levemente místico, mas ao mesmo tempo não é, né, traz reflexões sobre como a nossa sociedade lida com casos reais, né, de crimes reais. Fala sobre religião, sobre traumas, como eu falei. Então, se você gosta desse tipo de assunto, é sim um livro que eu recomendo. Por mais que não tenha sido, assim, maravilhoso, eu acho que foi uma leitura que valeu a pena. E fica, então, essa recomendação. E, por fim, gente, agora eu já vou emendar um assunto no outro, porque eu quero falar do Clube do Livro. Então, por fim, o livro que eu acabei de ler, eu terminei ontem. E eu coloquei na minha cabeça que eu só ia participar do encontro do clube se eu tivesse terminado. E eu consegui terminar ontem, e o encontro foi hoje. E o livro, gente, foi Nunca Minta, da Freida McFadden. Sim, eu resolvi ler novamente essa autora, mas não foi uma escolha minha, né, foi só por causa do clube mesmo, porque se fosse pra eu escolher, gente, eu provavelmente não leria por conta própria, porque eu não gostei muito, né, de A Empregada. Na verdade, eu não gostei de A Empregada, é um livro que até falei recentemente, né, porque eu assisti a adaptação, e eu já, sabe, eu tinha entendido meio qual que era a vibe da Freida, e eu falei assim, ai, deixa pra lá, né, não vou ler mais nada. Mas aí, né, eu conheci esse clube, que se chama Clube Corações Literários, e é um clube só pra mulheres, né, então é um clube do livro que só participam mulheres, e não é um clube pra gente ler nenhum gênero específico, né? Pelo nome pode parecer que é um clube do livro de romance, né? Mas a gente leu esse livro de suspense. Eu também tava vendo os outros livros que as meninas já leram. Elas já leram fantasia, já leram romance. Então, o próximo livro que a gente vai ler é romance, mas não é... O objetivo do clube não é ler livros específicos, né, de temas específicos ou gênero, e sim ler qualquer coisa, ler de tudo que a gente tá afim de ler. A gente sugere, escolhe os livros ali entre a gente mesmo. Então, foi muito gostoso hoje de manhã tá lá com as meninas. Eu conheci as meninas, algumas delas eu já conhecia, porque elas participam do Piquenique, né, que já é um clube que eu já participo há muito tempo, né, e esse então é o meu segundo clube do livro presencial que eu comecei a participar. E aí uma das meninas tinha indicado lá no grupo do Piquenique, eu fiquei interessada, comecei a participar, fui interagindo ali com as meninas. Achei que eu não fosse ter tempo de ler, né, porque eu tava lendo muita coisa ao mesmo tempo, mas acabou que eu consegui ouvir o audiobook desse, né, do Nunca Minta na Audible, porque eu ainda tô com a Audible, eu cancelei agora, eu vou ter mais um mês ainda pra usar. Ele tava disponível lá, então eu falei, bom, se eu conseguir ouvir, eu vou no encontro. E assim, o encontro foi muito legal, eu adorei conhecer as meninas, a gente foi num café muito maravilhoso aqui da minha cidade. A gente ficou lá um bom tempo, né, conversando bastante sobre as nossas leituras do momento, falou bastante também sobre o livro. E assim, gente, eu tinha dado 2 estrelas pra Empregada. Quando eu terminei de ler Nunca Minta, eu achei ele pior que a Empregada. Então eu não podia ser injusta e dar a mesma nota ou dar uma nota maior. Então eu tive que acabar fechando aí com a nota de 1,5 estrelas, porque pra mim ele foi pior que a Empregada. Eu acho que a Empregada, ainda que tenha seus defeitos, ainda que tenha muita coisa absurda naquele livro, a história como um todo, ela tem um sentido. As coisas meio que fazem sentido, por mais absurdas que elas sejam. A gente segue uma linha, né, cronológica, a gente tem uma linha de pensamento que faz sentido. Já em Nunca Minta, eu acho que a Freida, ela comete erros extremamente amadores. Porque a gente tem um livro que é narrado em primeira pessoa e que ele tem um tipo de plot twist que não funciona em primeira pessoa. Em alguns casos ele funciona, mas pra ele funcionar, tem que ser um autor que sabe muito bem o que tá fazendo, que não é o caso da Freida. Então tem que ter algumas coisas assim que vão ser mentira, ou que, né, vão usar pra enganar o leitor, mas também tem que ter algumas pistas que ajudem a gente a desvendar o mistério, pra quando chegar aquela grande revelação, a gente entender e falar assim, ah, então foi por isso que ela mencionou tal coisa, então foi por isso que tal coisa aconteceu. Nesse livro, quando chega a grande revelação, você fala, gente, mas da onde saiu isso?
Porque assim, se você pega o começo do livro, as primeiras 50, 100 páginas, e você compara depois que você tem revelação, gente, parece que foram duas pessoas diferentes que escreveram o livro. Uma pessoa tinha uma intenção e a segunda pessoa tinha uma outra intenção de contar uma outra história, porque realmente as coisas não fazem sentido, elas não se conectam. Então eu acho que, primeiramente, assim, o primeiro erro é que esse livro devia ter sido escrito em terceira pessoa para que realmente o plot twist funcionasse melhor. Segundo, a Frida tinha que ter construído melhor as pistas que ela dá pro leitor, porque eu acho que para um plot twist ele ser satisfatório é exatamente isso que eu falei. Ele tem que te surpreender, mas ao mesmo tempo ele também tem que fazer sentido de modo que ou o leitor consiga adivinhar ou o leitor consiga pelo menos entender o motivo, né? Como que a gente chegou naquele plot twist. E por mais que algumas das coisas que ela dê ali de pista sejam para enganar você, ainda assim tudo tem que fazer sentido. E para mim nesse livro nada faz sentido. As coisas são muito tiradas do nada e me mostra, assim, como, de verdade, gente, é um livro, assim, mal construído. Então a gente não tem aquela satisfação de ter sido enganado e ficar assim, nossa, que incrível. Mas eu sei que é uma coisa que funciona para algumas pessoas, porque esse livro tem notas altíssimas. E eu acho que é muito para aquelas pessoas que não têm costume de ler mistérios, né, bem escritos, bem construídos, bem pensados. E aí, só o fato delas terem sido pegas de surpresa já é suficiente para ela achar o livro incrível. E foi o caso de algumas meninas lá, né? Algumas meninas gostaram do livro a ponto de falar assim, eu dei essa nota porque eu realmente não imaginava que aquilo ia acontecer. Mas aí eu falo pra você, eu também não imaginava. Só que a questão é, não tinha como ninguém imaginar, porque é uma coisa realmente tirada do nada. Só um negócio que você não tem como pensar, porque você não é munido das informações pra pensar naquilo por conta própria, eu não acho suficiente. Eu não acho que faz de uma reviravolta uma boa reviravolta. E aí tem várias questões, assim, que eu tive com esse livro, mas que eu não posso falar por motivos de spoiler. Mas tem muita coisa na construção dos personagens que, pra mim, ela pecou muito. Eu acho que a única coisa que ela acerta na questão da ambientação, assim, que você fica meio tenso, assim, pra saber o que tá acontecendo, né? Principalmente no começo, nos primeiros capítulos. Ela tem um ponto muito positivo também, que é uma coisa que eu já falei quando eu li A Empregada, que é a questão da rapidez, né, gente? É um livro que você lê muito rápido. Ela tem aquele dom de terminar os capítulos que te deixam com aquela vontade de continuar lendo. É realmente livro pra sair da ressaca, livro pra você ler no momento que você não quer pensar, mas pra mim, acaba aí. Tá? Eu não consigo falar muitas coisas positivas desse livro, porque realmente, pra mim, de resto, nada é muito bom. E por isso que eu acabei achando ele pior do que A Empregada. E não pretendo ler mais livros dessa autora. Se vier uma outra oportunidade aí, né, de leitura, em clube de leitura, enfim, leitura coletiva, pode até ser que eu leia, mas por vontade própria eu acho realmente muito difícil que eu leia de novo. Bom, segundo o meu celular, eu já estou há praticamente meia hora falando, então eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vlog. Eu tentei fazer esse vlog, né, menos tempo para que eu consiga postar mais rápido, mas eu já tô com uma fila aí de vídeos, então eu provavelmente vou levar mais tempo do que eu gostaria para postar esse vlog, porque eu também não quero ficar postando muito vídeo assim um atrás do outro, para não correr o risco de eu ficar muito tempo sem postar depois, sabe? Então eu tento dar uma equilibrada para conseguir ter uma frequência boa de postagens. E meu objetivo era finalizar então agora no feriado. Eu acho que o feriado foi muito positivo. No fim das contas, eu consegui ler bastante durante o feriado. E, né, com a ajuda dos audiobooks e tudo mais, mas foi bem positivo. E agora eu vou focar na minha TBR, né, que eu compartilhei com vocês, vou focar nela. Eu já comecei o livro da Agatha Christie, tô no começo ainda, eu li mais ou menos acho que foram mais ou menos umas 70 páginas que eu li. Então eu tô ali, né, me encaminhando pra metade do livro. E tá bem interessante, assim, eu tô achando um mistério bem curioso. Até peguei ele aqui pra né, mostrar pra vocês, né, não se esquecerem de qual livro que eu tava falando. Eu tô curiosa, tô bem interessada, assim, pretendo terminar nos próximos dias, então provavelmente no meu próximo vlog eu comento já sobre como que tá o andamento da minha TBR. Vou ficando por aqui então, espero mais uma vez que vocês tenham gostado, obrigada por assistirem até o final. A gente se vê então no meu próximo vídeo ou no meu próximo vlog. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!